Estudo bíblico. O que as Sagradas Escrituras revelam sobre a cura divina. Não sendo este estudo exaustivo, é contudo uma contribuição suficiente para recebermos de Deus a cura das enfermidades pela fé. Parte número 1. Cura divina para hoje. O Evangelho completo de Jesus Cristo consiste em três importantes aspectos. Primeiro, a salvação dos pecadores. Segundo, a cura das enfermidades. Terceiro, a libertação dos oprimidos. Vejamos três importantes passos para recebermos a cura divina em nossos corpos. Primeiro, crer em Deus de todo o seu coração. Segundo, agradecer a Deus a sua cura. Terceiro, crer que Deus fará o que prometeu. Deus disse: "Eu sou o Senhor que te sara." Êxodo 15, 26. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Ele perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Salmo 103, verso 3. Jesus curou todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4, 23. Jesus nunca muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Hebreus 13, verso 8. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11, verso 1. E sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, verso 6. Encha o seu coração destas santas Escrituras, porque elas prosperarão naquilo para o qual Deus as envia hoje. Isaías 55, verso 10 e verso 11. Graças a Deus, aleluia, o Senhor é bom, bendito seja o seu nome. Exaltamos o Senhor e damos-lhe glórias, porque Ele tem sido o nosso melhor amigo e vai continuar a sê-lo, aleluia. Só o Senhor merece a glória, o louvor e a adoração do seu povo. Graças a Deus, é bom exaltar este Senhor, sabendo que Ele é digno de toda a glória e Ele espera o nosso louvor e a nossa adoração, porque foi para isso que Ele nos salvou. Foi para nós termos para a glória, louvor e adoração do seu santo nome. Aleluia. O Senhor quer ter comunhão conosco, quer ter comunhão consigo, querido amigo, querida irmã. Aleluia. Aqueles que ainda não são salvos, que o Senhor ricamente ministra aos vossos corações, porque Ele quer ter comunhão com cada um de vós. Glória ao nome do Senhor. Vamos exaltar o Senhor. Aleluia. Vamos pedir ao Senhor que o Senhor abençoe cada um na sua presença, abençoe o seu servo e o ajude a expor a sua santa palavra. Amém. Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, nós te glorificamos. Damos-te a glória, Senhor, porque Tu és digno de receber a glória, o louvor e a adoração. Tu és o nosso melhor amigo, és o nosso Paizinho querido, és aquele que deste Jesus na cruz do Calvário para carregar os nossos pecados, as nossas enfermidades, Senhor, e para nos dar um lugar na casa do Pai. Bendito seja o Teu grande nome. Ministra a todos aqueles que ouvem, Senhor, esta mensagem, para que eles se cheguem mais a Ti, meu Senhor, porque estamos vivendo tempos, meu Senhor, que tudo nos mostra que Tu estás voltando para receber a tua igreja em glória, glória ao Teu nome. Inspira o Teu servo e abençoa-o, dá-lhe graça e sabedoria do alto para ministrar a Tua santa palavra. Nós te pedimos, Pai, e te agradecemos tudo, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Prezado telespectador, paz seja convosco. Mais uma vez e pela graça de Deus estamos chegando ao vosso lar, em nome de Jesus Cristo, com o Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
Assim rendemos a Deus Pai, Filho e Espírito Santo o louvor, a honra e a glória, que somente a Deus pertence, porque só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem, um só Salvador, um só caminho para a glória do céu, e ele chama-se Jesus, nome que é nome sobre todo nome. Assim, como sempre também, hoje é mais um dia de boas novas, pois vamos anunciar as notícias do céu, que são sempre as melhores notícias. E como já vimos no princípio, o tema em questão é sobre a cura divina para hoje. O assunto é longo e, por essa causa, terá que ser feito em vários programas. Mas, se desejamos receber pela fé a nossa cura, precisamos de ouvir o que Jesus fala, o que Deus falou, o que o Espírito Santo ensina. Porque esta é a forma que Deus cura os enfermos. É quando as pessoas se apresentam diante dele pela fé e dizem: Senhor, tu tens poder para me curar. E eu te dou graças pela cura. Segundo a tua palavra, venha em meu auxílio e cura a minha enfermidade. Então lembre-se disto, que na terceira epístola de João, e verso 2, afirma que devemos ter saúde. Nós devemos ter saúde. Em Tiago 5 e verso 16 está escrito: orai uns pelos outros para que sereis. E no final deste programa vamos fazer isso mesmo, se Deus assim permitir. Vamos orar pelos enfermos. Assim, no fim de cada programa, oraremos por vós. Reparta esta mensagem com o seu próximo e coloque os doentes em frente do lugar onde está vendo este programa, porque vamos orar pelos enfermos. Então, vamos continuar a nossa mensagem, desta vez, ao introduzir a Santa Escritura, ou esta mensagem, diremos o seguinte: as Santas Escrituras têm, da parte de Deus, vários temas que devemos estudar, tanto na parte histórica quanto profética, e outros assuntos nos quais, através do ensino, ficamos conhecedores do plano divino relativo ao homem e também ao próprio mundo terreno onde habitamos. Nesse plano descobre-se particularmente, isto é, neste plano narrado nas Santas Escrituras, descobre-se particularmente a redenção da humanidade no sacrifício vicário de Cristo. E nessa redenção fazem parte a salvação, a libertação e a cura física do homem, que aceita pela fé o sacrifício de Jesus Cristo. Quando cremos que Jesus Cristo fez um sacrifício vicário, foi em prol dos outros, então vamos receber os benefícios que ele nos afirma que deixou na sua palavra. Esse sacrifício perfeito de Jesus tem por fim apresentar o homem a Deus santificado, no corpo, na alma e no espírito, como está escrito também em 1 Tessalonicenses 5, verso 23, que afirma: e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, a salvação, o perdão, a cura e a libertação inclui também uma salvação completa. E essa salvação completa vai até à santificação. Nas Santas Escrituras, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, encontram-se muitas variadas passagens bíblicas relativas a milagres de toda a ordem, incluindo muitas curas físicas que Deus operou através da fé, e como para Deus não há acepção de pessoas. Nós daqui podemos dizer bem alto: então podemos receber de Deus aquilo que temos necessidade. E também nestes dias podemos usufruir das mesmas bênçãos que os outros.
usufruíram. Esta mensagem, sendo mais direcionada para cristãos bíblicos, todos nós, porém, podemos receber de Deus pela fé o que a Bíblia afirma. Nós precisamos de saber disto. Deus quer curar os enfermos, mas os enfermos precisam de saber que Deus quer curá-los. Para isso, precisamos, sem dúvida, de ouvir o que diz as Santas Escrituras. Assim, desde o princípio deste estudo bíblico, eu vou deixar bem entendido que, embora exista nestes dias uma luta de certas denominações para encurtar a benfazeja mão de Deus na distribuição dos seus dons espirituais à sua igreja, incluindo os dons de curar, eu creio que Deus os deseja dar a quem os pedir ao longo dos séculos do cristianismo. 1 Coríntios 12 e verso 9. Quanto a mim, o Senhor não me tem dado esse dom de curar. Embora Deus tenha curado alguns no meu ministério ao longo da minha história, mas creio que os dons de Deus são também para os nossos dias. Contudo, eu tenho visto esses dons em operação em vários servos de Deus e sei que Deus é imutável, não muda. E segundo o seu caráter, não poderá jamais fazer acepção de pessoas. Assim, os seus dons também não terminaram com a primitiva igreja. Não só porque não existem bases para essa afirmação, como também a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil, como está escrito em 1 Coríntios 12 e verso 7, e em todo o tempo da Igreja de Cristo, bem como pela evidência ao longo da história da Igreja e particularmente nestes últimos séculos. Devemos partir deste princípio de que Deus não pode ser injusto e que a sua palavra nunca jamais poderá ser alterada e que essa mesma palavra é igual para todas as gerações. Você está doente? Você precisa de cura? Deus quer curá-lo, mas tem que ouvir aquilo que ele disse. Isto é importante porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus e só desta forma. Assim, desta maneira, eu creio que a cura divina é também para os nossos dias, se realmente cremos que Deus não muda e se tivermos fé no que a palavra de Deus afirma. Deus ensina-nos as suas condições e temos que preenchê-las se queremos o favor de Deus. Tomamos o ensino de Deus já desde o Velho Testamento acerca do caráter divino na sua provisão para a humanidade e na autoridade da sua palavra e apliquemos essa autoridade à nossa vida, ao nosso corpo e recebamos pela fé o que ela nos revela. Vejamos duas passagens básicas nas Santas Escrituras como exemplo. Tome nota do que vai ouvir. Em Provérbios 3, verso 1 e 2 e 8, que afirma: Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Diga, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e de paz. Prolongarão o tempo dos seus servos. No verso 8 diz: isto será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Também em Provérbios 4, verso 20 e verso 2 diz a Santa Escritura: atenta para as minhas palavras, porque são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Diga bem estas Santíssimas Escrituras, porque é isto que Deus quer ouvir. Ele
impõe as suas condições e nós temos que ouvi-las e praticá-las. Deus honra a fé dos homens simples que nele creem. Também as Santas Escrituras, ou nelas nós aprendemos que muitas pestes e doenças vieram ao mundo e ainda virão. E também as suas causas. Também isto precisamos de conhecer na Santa Escritura. Não, olha, você conhece o Pai Nosso. Muitos dirão, eu conheço. Pois olha, levou muito tempo a mim aprender o que quer dizer o Pai Nosso. Mas depois de eu a estudar, eu posso agora ministrá-lo. O Pai Nosso não é para ler o que lá está, nem para dizer de cor e salteado como usa dizer-se, mas começa com a palavra Pai. E essa palavra Pai é preciso saber se Ele é nosso Pai ou se nós somos apenas filhos do nosso Pai terreno. Porque a palavra de Deus diz que nós precisamos de ter um novo nascimento e esse novo nascimento é operado pelo Pai do céu. E somente através do novo nascimento é que podemos chamar Pai a Deus. Mas eu frisei este assunto da oração do Pai Nosso com um propósito. Há muita gente que, como usa dizer, só sabem dizer o Pai Nosso até metade. Até venha ao teu reino. Venha ao teu reino. Mas a Bíblia Sagrada não fica aí, nem o Pai Nosso aí fica. E o Senhor Jesus disse, seja feita a tua vontade. E é aí que muita gente falha. Muitos querem receber do Senhor como aquele homem que só sabe nadar assim. Sabe nadar assim e não sabe nadar assim. Seja feita a tua vontade. É muito importante. Nós queremos receber muitas coisas de Deus, mas queremos evitar andar no seu caminho e fazer a sua vontade. E isso é um atraso de vida para nós. Assim como ia falando, a situação do mundo está doente e Deus quer não só salvar os pecadores, mas também curar os enfermos. O autor deste estudo, que é este vosso servo, reconhece a ciência médica, a qual também provém de Deus, como também em tantos outros campos científicos que resultam em bem da humanidade. Mas também eu creio que todos compreendemos que existem limites. E, finalmente, de uma ou de outra forma, um dia nós temos de partir. E um dia, tanto uns como outros morrem, ou com enfermidades, ou sem elas. E os médicos também vão. Aqueles que trataram dos doentes, eles também morrem. E isto porque está escrito, está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, verso 27, vem como em Gênesis 3 e verso 17 que afirma, no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes à terra, porque do pó foste tomado, porquanto és pó e em pó te tornarás. Devemos dar graças a Deus pelos médicos e pelo pessoal de enfermagem, pelos hospitais, pelas chamadas casas de misericórdia e pela ciência que Deus tem dado aos homens. Eu uso dizer que se não existissem hospitais e os médicos, o mundo terreno cheiraria mal de podre. Devemos, devido às enfermidades e às pestes que assolam o mundo. Entretanto, enquanto na ciência médica em questão existem limites, eu creio que Deus é ilimitado. Diga, Deus é ilimitado. E que o Senhor pode e quer curar todos os enfermos que exercerem fé nele e na sua palavra. E a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus e está cheia de milagres. Nesta hora nós vamos apenas ler algumas palavras de um verso que está escrito no Velho Testamento. Deus disse, eu sou
o Senhor que te sara. Êxodo 15, verso 26. Eu sou o Senhor que te sara. Cremos nós naquilo que Deus disse? Cremos nós nas palavras que temos ouvido? Eu sou o Senhor que te sara. Será que essas palavras têm o mesmo valor para hoje como tinha no passado? Exatamente. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando esteve na terra, disse que os céus e a terra passarão, as minhas palavras não hão de passar. E a palavra de Deus chama-se Jesus Cristo. Toma atenção, porque toda a palavra que está na Bíblia Sagrada é um alimento espiritual para nós. Jesus afirmou ao diabo: a mim e a ti, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Este estudo é um pouco do muito que a Bíblia revela sobre a cura divina. E nesta altura do estudo vamos ler 4 textos sagrados de introdução a este estudo bíblico para buscarmos a Deus e basearmos a nossa meditação. Nunca se esqueça do Salmo 103, verso 3, que é uma das Escrituras, que afirma que Deus perdoa todas as tuas iniquidades e Deus sara todas as tuas enfermidades. Sara todas as iniquidades e perdoa e sara todas as tuas enfermidades. Assim diz a palavra de Deus, voltando àquilo que já vimos em Êxodo 15, verso 26. Deus disse a Israel e a ti e a mim. Desta vez vamos ler o verso completo. Se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e obrares o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Nesta leitura estão 4 condições de Deus para evitar o castigo. Diga, nesta leitura estão 4 condições de Deus para evitar o castigo que o Senhor trouxe sobre o Egito. Neste texto sagrado vemos desde o princípio compreender que a palavra de Deus que afirma: eu sou o Senhor que te sara. Ela está condicionada ao princípio do verso, que afirma estas 4 coisas que são o fundamento da bênção. Ou seja, primeiro, ouvir atento a voz de Deus. Segundo, obrar o que é reto aos seus olhos. Terceiro, inclinar os ouvidos aos seus mandamentos. E em quarto, guardar os seus estatutos. Segundo texto, encontra-se em Isaías 53, verso 4 e verso 5, acerca do sacrifício vicário de Cristo, que diz: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Diga, Jesus tomou sobre si as minhas enfermidades. Jesus tomou sobre si, sobre o seu corpo na cruz do Calvário, as tuas e as minhas enfermidades. E as nossas dores também levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas ou pisaduras fomos sarados. Fomos sarados. Fomos sarados.
Isto já está feito há muitos séculos, há cerca de 2 milénios, para ti e para mim. Já fomos sarados ali no Calvário. Só temos que pedir a Deus o perdão e agradecer a Deus a sua misericórdia e a cura. Também neste texto devemos escolher 4 importantes coisas relativas à fé no sacrifício de Jesus, profetizado centenas antes do seu acontecimento. Ou seja, primeiro, Jesus foi ferido pelas nossas enfermidades, transgressões, melhor dito. Segundo, ele foi moído pelas nossas iniquidades. Terceiro, Jesus foi castigado para nos trazer a paz. E em quarto lugar, pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. E o terceiro texto encontra-se em 1 Pedro 2, verso 24, que afirma, referindo-se ao sacrifício de Jesus, já executado. Ao sacrifício de Jesus já feito, já executado. Nestas palavras, Pedro disse, levando ele mesmo no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, sobre a cruz, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas foste sarados. Assim disse Pedro, e pelas suas feridas foste sarados. E o quarto texto encontra-se em Isaías 55, verso 10 e verso 11, que diz, porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não torna, mas rega a terra, e a faz produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará prosperar o que me apraz. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que enviei. Desde o princípio nós falamos disto. A palavra de Deus chega até si para prosperar naquilo que o Senhor envia. E aquilo que o Senhor envia é a salvação, o perdão, a libertação e a cura das enfermidades. Isto é o Evangelho completo. Cada um de nós tem direito, não por merecimento, mas por misericórdia de Deus. Deus é bom até para com os ingratos e maus. Deus quer salvar todo o pecador e nem todo o pecador quer ser salvo. Infelizmente, só 1/4 parte da terra que é a boa terra onde cai a boa semente. Mas Deus quer salvar a todos, porque é isso que está escrito. Deus também quer curar a todos, mas o mundo está doente. São poucos os que têm fé, são poucos os que creem que Deus é poderoso para fazer mais e melhor e mais abundantemente além daquilo que sabemos pedir ou pensar. São poucos as pessoas da fé. Porquê? Porque têm um problema na sua vida. Ouvem uma religião ou palestras religiosas, mas não ouve a palavra do Senhor. Deus tem propósitos na sua palavra, tem ensino divino na sua palavra, aquele ensino que estamos dando. Portanto, a palavra de Deus prosperará para aquilo para que o Senhor a envia. E também este texto sagrado revela a afirmação peremptória de Deus naquilo que a sua palavra afirma. A sua palavra prosperará, ou seja, dará bons resultados. Colha aquilo que a palavra de Deus nos diz. Você e eu temos direito à misericórdia do Senhor, direito ao perdão, direito à salvação, direito à libertação e direito à cura das enfermidades. Mas nós não paramos aqui, nós vamos continuar. E peço em nome de Jesus que tenha sempre em mente isto. Deus faz, mas também pede-nos que possamos obedecer-lhe. E aqui está o problema. Se nós não obedecermos, Deus pode não responder à nossa petição. Após esta introdução e leituras sagradas,
meditemos em 5 aspectos principais neste estudo da cura divina. Primeiro, a questão da fé, curas e causas das enfermidades, morte dos crentes e descrentes. Segundo, a autoridade da palavra de Deus tem a solução. Terceiro, obtendo os benefícios pela obediência. Quarto, atos de misericórdia de Deus no sofrimento das pessoas. E em quinto lugar, a cura pela imposição e oração. Imposição de mãos e oração dos servos de Deus. E a unção de azeite em nome do Senhor, que normalmente isto se faz nas casas de oração. Aqui, nós só podemos chegar a vós com imposição de mãos. Não estamos juntos fisicamente, mas através destes programas e desta tecnologia chegamos após si. E quando chegar a hora de oração, ponha as suas mãos sobre a sua televisão, sobre o seu computador, porque nós vamos orar ao Senhor por você. Então, nós temos falado em 5 aspectos principais deste estudo. Será que nós ouvimos? Eu vou repeti-los. Primeiro, a questão da fé, curas e causas das enfermidades e morte nos crentes e descrentes. Segundo, a autoridade da palavra de Deus, ela tem a solução. Em terceiro, obtendo os benefícios pela obediência. Em quarto, atos de misericórdia de Deus no sofrimento das pessoas. E em quinto lugar, a cura pela oração, pela imposição das mãos dos servos de Deus com a unção do azeite em nome de Jesus. Então vamos, em primeiro lugar, naturalmente, ao primeiro aspecto. A questão da fé e causas das enfermidades e mortes dos crentes e descrentes. Após estas leituras sagradas que foram lidas dos nossos textos, é importante ter em mente que a palavra de Deus, ela é espírito e vida, e que somente pela fé podemos, também nós, como os outros do passado, alcançar os benefícios das promessas de Deus geradas nas Santas Escrituras. Porque finalmente sem Deus, sem fé, é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele existe. Por isso, se aproxima de Deus. Creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então, eu devo esperar o galardão na minha petição. Hebreus 11 e verso número 6. A fé, como temos vindo a falar, é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Hebreus 11 e verso 1. Entretanto, há no meio até dos crentes evangélicos muitas perguntas sobre a questão da cura divina e causas das enfermidades. E, por vezes, as respostas para muitos problemas, nesse aspecto e noutros, são várias e, por vezes, algumas das respostas até vêm em forma de julgamento da parte de Deus. Existem causas por falta de fé, outras causas têm a permissão de Deus, por razões que não conhecemos, e ao longo deste estudo, creio que Deus nos dará o ensino suficiente para atuarmos pela fé e sermos participantes das suas santas promessas. Também este facto do julgamento de Deus na vida dos cristãos não pode ser colocado de parte, porque é muito melhor que os servos de Deus enfrentem o tribunal divino nesta vida do que na outra vida a condenação. 1 Coríntios 11, verso 30 ao verso 32. E ainda que estamos continuamente, ou devemos fazer continuamente, exame à nossa consciência e ver se alguma falta ou pecado contra Deus existe,
ou contra o próximo possa existir e possamos rever as situações pedindo perdão, devemos também compreender que a misericórdia triunfa do juízo. E Deus não deixará só a alma que lhe clama. Tiago 2 e verso 13. Os seguidores de Jesus Cristo têm do seu Senhor as promessas das suas palavras, as quais se devem firmar, ou nelas se devem firmar, atuando em tudo pela fé e esperando ver o resultado. Porque finalmente o Senhor diz que quando um filho pede pão ao pai, ele não lhe dá um escorpião. Portanto, devemos pedir e esperar que o Senhor nos dê aquilo que a gente pede. Portanto, veremos o resultado da palavra por Deus enviada, porque ela não voltará para Deus vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará para aquilo para que o Senhor a tem enviado. E se alguém não tiver fé suficiente para receber de Deus a cura do seu corpo, saiba contudo que são muitos os que no mundo passam por essas mesmas dificuldades. E importa também saber que se cada casa deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. 2 Coríntios 5, verso 1. Estou falando da própria morte. De maneira que vivemos num tabernáculo frágil. E podemos, de um dia para o outro, ir para o outro lado da vida. Mesmo sem saber por que razão veio à nossa vida uma enfermidade da qual muitas pessoas morrem. Ao longo da história da Bíblia Sagrada, são muitos os casos e muitas pessoas que receberam a sua cura, exercendo a sua fé em Deus e, naturalmente, na sua palavra escrita e ministrada. Também as Escrituras nos revelam muitas e variadas razões porque os povos e até o povo de Deus sofreram com as enfermidades. E todos nós precisamos de aprender com isso. Por isso estamos fazendo este estudo sobre a cura divina. Meditemos em duas causas: sofrimento infligido ao povo de Deus e a desobediência a Deus. No texto sagrado de Êxodo 15, verso 26, alerta-nos para o facto de que o Senhor colocou sobre o povo do Egito várias enfermidades por uma causa grave, que foi escravizarem o povo de Deus. Nada é oculto aos olhos do Senhor. Ao mesmo tempo, isso devia servir de aviso ao povo de Deus, o povo de Israel, de que eles deveriam ser um povo diferente, andando no temor de Deus e que deveriam guardar os seus ensinamentos. Foram para lá 70 almas e saíram de lá cerca de 3 milhões, passado 400 anos. O povo de Israel ficou imbuído com a idolatria do Egito e teve muitos problemas quando Deus os tirou de lá, no caminho, 40 anos, em vez de fazerem uma viagem de 40 dias, até à Terra Prometida. E deixe-me dizer, nenhum dos homens que provocaram a Deus naquela saída do Egito, durante aqueles 40 anos, nenhum deles entrou na Terra Prometida, senão 2 homens. E esses 2 homens eram crentes em Deus, Josué e Caleb. Eram 2 pessoas que creram que Deus era justo, grande e misericordioso. E Deus, através do ministério de Moisés, foi-lhes ensinando. E eles viram os milagres na terra do Egito e na caminhada pelo deserto. E mesmo assim, tentaram ao Senhor 10 vezes. O povo de Deus precisa de ouvir a palavra de Deus. Estas coisas são escritas para nosso aviso, para que andemos no caminho de Deus com um coração sincero, porque Deus não se deixa escarnecer. Este grave problema das enfermidades sobre os egípcios era o julgamento de Deus que Deus tinha decretado
várias centenas de anos antes, porque Deus vê as coisas com antecedência. E isto aconteceu como foi dito a Abraão, quando Deus o chamou para ser seu servo, e nele o povo escolhido do Velho Testamento. Assim diz a palavra de Deus em Gênesis 15, verso 13 e verso 14. E disse Deus a Abraão: saibas de certo que peregrina será a tua semente. Os descendentes de Abraão iriam em peregrinação para a terra estranha. Saibas que peregrina será a tua semente. Em terra que não é sua, e servi-la-ão e afligi-los-ão 400 anos. Isto já Deus tinha dito a Abraão, porque, como disse, o Senhor sabia o fim desde o princípio. Mas disse Deus a Abraão: mas eu também julgarei a gente a qual servirão, e depois sairão com grande fazenda. E foi isso que aconteceu. Essas enfermidades no Egito eram o juízo divino decretado 400 anos antes, por escravizarem o povo de Deus. Deviam ter um coração agradecido, porque José foi vendido como escravo para lá, mas tornou-se primeiro ministro do Egito e livrou o Egito de morrer à fome. Mas parece que não deram valor a isso. A história de Israel no Egito é bem conhecida do povo cristão. E não só, como o povo de Deus sofreu às mãos dos seus exatores, e Deus, que é justo, não podia deixar de punir o Egito, até porque já lhes tinha decretado o seu julgamento. E como disse, na história do Egito, certamente, eles saberiam que o Deus de Israel tinha mandado para lá um rapazinho chamado José, vendido como escravo, que veio a ser primeiro-ministro e livrou o Egito da morte, de morrer à fome, e ficou sendo um grande homem naquela terra. Mas esqueceram-se naturalmente disto e escravizaram o povo de Deus. Olha, eu disse que só apenas daqueles centenas de milhares que saíram da terra do Egito, só dois entraram na terra prometida. Nem Moisés, que era o libertador, nem o seu irmão Arão entraram na terra prometida. Sabe porquê? Porque Deus é justo, é grande, é poderoso e aquilo que Ele diz, Ele faz. A Moisés, o Senhor mandou ir a determinado lugar e Moisés morreu e Deus fez-lhe o funeral, enterrou-o. E está escrito que até aos dias de hoje ninguém sabe onde Deus enterrou Moisés. E o seu irmão morreu também quando despiu os vestidos de sumo sacerdote. Não entraram na terra prometida, mas deixe-me dizer que a história de Moisés não fica aí. Quando Jesus esteve na terra, ele mostrou a Pedro, a Tiago e a João a sua glória antes dele se tornar em carne para morrer por nós. E mostrou-lhe Moisés e Elias que falavam dele, da sua morte. Ali estava Moisés e Elias. Deus é Deus de vivos e não de mortos. Louvado seja Deus. Assim, infelizmente, em vez de no Egito se mostrarem gratos ao povo hebreu e tratá-los com dignidade, pelo contrário, os escravizaram. Por essa causa, Deus decretou 10 pragas sobre o Egito. E além da destruição com várias enfermidades que foram atingidas atingiram aquele povo. E em Deuteronômio 7, verso 15, afirma que Israel bem conhecia as doenças dos egípcios. Eles bem conheciam as doenças dos egípcios. Portanto, deixe-me dizer-lhe, vamos temer ao Senhor. Não trata Deus como uma coisa nem como uma imagem. Trata Deus como Ele é. Ele é o autor da vida, Ele é o criador do universo, Ele falou e tudo se fez, mandou e tudo apareceu. E para conhecer quem é este Deus, Ele se revelou em carne, na pessoa de Jesus, que disse
Quem me vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Bem, sabemos que Deus é Espírito na sua essência e que Jesus tinha um corpo de carne para poder morrer em nosso lugar. Mas foi assim que Deus determinou, desde a fundação do mundo, que o seu Filho havia de ser imolado por tua causa e por minha causa. Receba os benefícios do Calvário. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. É Ele que salva, é Ele que cura, é Ele que liberta. Louvado seja o Senhor eternamente. E Israel bem conhecia as doenças que Deus colocou sobre os egípcios por causa de escravizarem o povo de Deus. A outra causa grave é a desobediência a Deus. Em Deuteronômio 28, verso 27 e verso 28, Deus avisava a Israel que se eles fossem desobedientes às leis divinas, tais doenças que vieram sobre o Egito, como úlceras, hemorroidas, sarna, coceira, loucura, cegueira, pasmo de coração, de que não teriam cura, viriam sobre o seu próprio povo. Viriam sobre o seu próprio povo por causa da desobediência. A desobediência é uma das causas de enfermidades e muitas vezes incuráveis. Toma atenção, porque nós estamos falando sobre o estudo de cura divina, causas que evitam essa cura e causas pelas quais as pessoas morrem e milagres que Deus opera e coisas que a gente não sabe a razão das doenças. Toma atenção na Santa Escritura e ouça até ao fim a palavra de Deus. Portanto, a desobediência é uma das causas das enfermidades, e muitas vezes incuráveis. O homem, particularmente os servos de Deus, precisam de vigiar suas vidas, se elas estão dentro dos parâmetros bíblicos ou não, porque são várias as vezes que acontecem dificuldades e parece não termos discernimento das causas. Eu uso dizer que os crentes em Deus, os seus servos, têm atrás deles diariamente um tribunal divino. E graças a Deus que os servos de Deus têm atrás deles diariamente um tribunal divino, julgando a sua vida para não serem condenados com o mundo. 1 Coríntios 11, verso 30 e verso 32. Ao longo da história, o povo de Deus, por causa da sua desobediência, tem sofrido muito nas nações para onde peregrinaram. E também essas nações têm sentido a mão pesada de Deus. Entretanto, o autor das enfermidades e problemas de toda a ordem é Satanás. Ele veio para matar, destruir e roubar. João 10, verso 10. Jesus disse, eu vim para terem vida e a ter com abundância. Mas o homem que sabe disto também sabe como evitar essas destruições, porque isto acontece com a desobediência a Deus, porque o Senhor lhe retira a proteção e ele fica exposto ao perigo. Essa é uma das respostas. Entretanto, a Bíblia Sagrada, ou nela nós encontramos vários nomes de doenças que atingiram e atingem várias pessoas. E nesta hora nós vamos fazer uma pausa e já voltamos. Deus disse, eu sou o Senhor que te sara. Êxodo 15, verso 26. Eu sou o Senhor que te sara. Muitas das enfermidades vêm ao povo por causa destas causas que temos vindo a descrever nas Santas Escrituras. Mas a palavra de Deus não fica aí. O Senhor diz, eu sou o Senhor que te sara. Se nós clamarmos por misericórdia, Deus é bom, é justo, é grande e é poderoso. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Diga comigo, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Assim, como ia dizendo, na Bíblia encontram-se vários nomes de doenças
que atingiram e atingem várias pessoas, tais como enfermidade muscular, mão errada, Mateus 12, verso 10, paralisia, Marcos 2, verso 3, hemorragias sanguinárias, Mateus 9, verso 20, hemorroides, 1 Samuel 5, verso 6, lepra. Em São Lucas 17, verso 12, sarna, Levíticos 21, verso 20, úlceras, Apocalipse 16, verso 2, desinteria, Atos 28, verso 8, cegueira, Mateus 9, verso 27, demência, Mateus 17, verso 15 e tantas outras que afligem a humanidade. O mundo está doente. E nestes dias, como todos nós enfrentamos e sabemos, este vírus da China tem levado muitas centenas de milhares. E nós devemos orar uns pelos outros para que seremos. Porque essa é a palavra de Deus. Entretanto, também existem enfermidades que a Bíblia revela as causas. Contudo, existem outras que as causas não são reveladas e alguns morrem dessas enfermidades. Por exemplo, o patriarca Jacob morreu de uma enfermidade, mas ele era um patriarca. Era o neto de Abraão. E diz em Gênesis 48, verso 1, e aconteceu que depois destas coisas disseram a José, eis que o teu pai está enfermo. Então tomou consigo os seus dois filhos, Manassés e Efraim. E depois de o patriarca profetizar sobre os filhos, diz em Gênesis 49, verso 33, estas palavras. Acabando depois Jacó de dar mandamento aos seus filhos, encolheu os seus pés na cama e expirou, e foi congregado ao seu povo. Ele estava enfermo, isto é, estava doente. Por que razão, como, etc. Não diz a palavra de Deus. Morte natural, envelhecimento, etc. Isso é natural nas pessoas. O rei Acasias morreu por ter tido uma queda, a qual lhe causou uma doença. E morreu da doença porque era idólatra. Esta foi a causa. E não buscou a Deus, antes mandou consultar a Baal-zebub. E Deus lhe mandou um recado para um servo de um servo de Deus, dizendo, porventura não há Deus em Israel. Portanto, da cama a que subiste, não descerás. Mas sem falta morrerás. 2 Reis 1, verso 2 ao verso 6. A causa da sua morte foi a idolatria. E porque era idólatra, nem a Deus buscou um Deus pagão. Deus não se agrada disto, e muito menos disto em servos seus, servos do seu povo. O rei Uzias, chamado também de Azarias, reinou 52 anos em Jerusalém, tendo sido um muito bom rei. Um muito bom rei. Mas envaideceu-se. E esta foi a causa. Querendo oferecer a Deus o incenso no altar, sendo que esse trabalho somente era dado aos sacerdotes, só eles o podiam fazer. E sendo repreendido, ficou indignado. E o Senhor o feriu de lepra. Porque é que o Senhor o feriu de lepra? Porque ele ficou indignado, como está escrito em 2 Crônicas 26, 16 a 23. A causa desta enfermidade foi a sua exaltação, a sua revolta por causa de ter sido repreendido por um servo de Deus. Portanto, há causas de morte e de doenças que vêm por isto que nós temos vindo a falar. O moço do profeta Eliseu ficou leproso, como nos narra a palavra de Deus em 2 Reis 5, verso 20 ao verso 27. Qual foi a causa deste homem ficar leproso? Mentiu ao profeta e o profeta disse, portanto, a lepra de Naamã se pegará a ti, se pegará a ti e à tua semente para sempre. Mas que maldição!
a ele e à família. Então saiu diante dele leproso, branco como a neve, como está escrito em 2 Reis 5 e verso 27. A maldição do profeta era a palavra de Deus. Bem, e que diremos da irmã de Moisés que ficou leprosa e 7 dias pela intercessão de seu irmão Moisés? E por que razão ficou leprosa? Por causa deste membro, por querer disputar a liderança do povo de Deus com o seu irmão. Mortes por causas naturais. Acerca do profeta Eliseu, diz a Escritura que ele morreu de uma doença e não nos é revelada a causa dessa doença. O profeta, que fez o dobro dos milagres de Elias, morreu de uma doença. Isto é o que está escrito. Temos que compreender também que a maior parte dos mortos são por causas naturais. As causas naturais são aquelas que, pelo facto da velhice, as células que nos compõem a vida biológica se extinguem pelo tempo e os órgãos não podem mais continuar as suas funções. Assim diz em 2 Reis, capítulo 13, verso 14. E Eliseu estava doente da doença que morreu. E Joás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto. Esta é a lei universal, decretada por Deus. Precisamos de aceitá-la sem reservas. Com a velhice, os corpos perdem o vigor, perdem a juventude, também os órgãos ficam cansados de trabalhar, a pele encorrilha, enruga, os ossos enfraquecem, os nervos enfraquecem, tudo acaba. Foi Deus que decretou esta maldição por causa da queda dos nossos primeiros pais e ela continua. Do pó foste tomado e ao pó tornarás. E a morte vem por essas causas, normal, morte normal. Os órgãos deixam de funcionar. E Gênesis 3, verso 19, e Hebreus 9, 27, está ordenado ao homem morrer, uma vez vindo depois disso o juízo. Portanto, é natural que até os santos morram de doenças, pelas causas expostas que afetam a vida biológica. E naturalmente a ciência médica explicará isso muito melhor do que eu. A ciência médica tem ultimamente inventado máquinas também que prolongam a vida dos enfermos por mais algum tempo. Mas se desligar as máquinas, as pessoas morrem. Toma atenção nisto, que é muito importante. Eu pergunto, que proveito veio em manter-se a vida nessa pessoa como um chamado vegetal? Desta situação, somente veio mais sofrimento para o doente e mais gasto de dinheiro para a família ou para o Estado. E é muito possível que o seu espírito já esteja no céu e a vida biológica possa ainda estar no corpo. Não sendo eu cientista nem médico, creio que esta é a verdade. A regra divina, em geral, com algumas exceções acerca da vida e morte, é como nos diz o Salmo 90, verso 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é câncer e enfado. E graças a Deus, eu já vou a caminho, já fiz 86, vou a caminho dos 87, e o Senhor me tem dado graça e vida ainda para meditar nas Santas Escrituras convosco. Por mais que a ciência tente em prolongar a vida ou tente descobrir o segredo da eterna juventude, é pura ilusão. Visto que, segundo as Santas Escrituras, ninguém pode fugir à lei universal de Deus, que está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. O homem não pode prolongar a sua vida, ele tem que morrer. E eu também não creio que a chamada eutanásia, ou não creio nela, mas que o que creio é que as pessoas devem morrer com dignidade e sem que tenham sido forçadas a viver, ou com máquinas, ou até com remédios
que de antemão se sabe que lhes prolongarão a vida apenas por algum tempo e no sofrimento deles e da família. Além de tudo mais, o mais importante é compreender que nós não podemos viver sempre e maior é o sofrimento familiar e maior são os gastos e muitas vezes eles são parcos. A ruína da família, etc. Depois dos 70 ou 80 anos, se adoecemos, deve ter chegado a hora de partir, porque finalmente a vida biológica foi afetada com a idade. Queiramos ou não, é um decreto divino, com raras exceções. Quem ultrapassa os 100 anos são poucos. Outro sim importa. Importa estarmos preparados para nos encontrarmos com o Deus da vida. A nossa vida a Ele pertence, é Ele que a dá e é Ele que a tira. E preparados para nos encontrar com este querido Senhor, perdoados e salvos, porque ao deixar o nosso corpo mortal, vamos ter um lugar glorioso na casa do Pai e um corpo incorruptível. João 14, 1 a 3 diz que há um lugar na casa do Pai preparado por Jesus. E em 1 Coríntios 15, versos 52 a 55, vamos ter um corpo incorruptível, nunca mais morre. Após a ressurreição, nós teremos um corpo magnificente, semelhante aos anjos. Ainda sobre Eliseu, este grande homem de Deus, eu creio que a porção dobrada que Eliseu pediu a Elias, quando este homem foi arrebatado ao céu, essa porção dobrada do poder do Espírito Santo no seu corpo, ainda nele permanecia, mesmo depois de morto, e no seu sepulcro. Por que é que eu creio nisto? Há uma passagem das Escrituras que nos fala, e isto é simplesmente maravilhoso, porque no passado, cerca de um ano, morreu este homem e talvez durante um ano ou mais houve um funeral. Depois da morte de Eliseu, mais ou menos um ano ou mais, e houve um funeral e os coveiros iam enterrar o morto, mas vinham tropas inimigas e eles fugiram sem enterrar o morto, mas não o deixaram também à face da terra, tiraram-no para dentro do sepulcro de Eliseu e ao tocar aquele morto, ao tocar os ossos, não é o corpo, os ossos, portanto, Eliseu já estava desfeito e só tinha os ossos. E aquele corpo, ao tocar os ossos de Eliseu, reviveu e levantou sobre os seus pés, como diz, em 2 Reis 13, verso 20 e verso 21. Portanto, no corpo do servo de Deus ainda havia unção de Deus para que o morto fosse ressuscitado. Eu creio assim. Louvado seja Deus. Nos ossos de Eliseu ainda havia o poder de Deus. Louvado seja o Senhor. E pergunto, os ossos de um homem de Deus ressuscitam um morto? É claro que isto é apenas uma passagem das Santas Escrituras e não podemos fazer delas eternamente doutrina. Realmente isto é muito profundo para nosso entendimento, mas como está escrito na Palavra de Deus, é a verdade. Deus deseja curar todos os enfermos, mas também este chegou ao fim do seu tempo e morreu, mas os seus ossos ainda tinham a unção de Deus. Deus seja louvado, adorado e exaltado por aquilo que acontece. Ainda este homem seja um caso isolado, contudo, o outro recebeu a vida e foi ressuscitado. E a vida, diz o Senhor em João 6 e verso 63, que a palavra de Deus é Espírito e a vida. O que podemos compreender é que os ossos de Eliseu estavam cheios da palavra de Deus, se podemos assim falar. É muito provável que a unção de Deus nos seus ossos, nos vasos dos servos de Deus que ministram a verdade da palavra do Senhor e o servem com sinceridade de amor, possam também levar consigo no fim dos seus dias a unção. É muito possível.
Entretanto, em Apocalipse 14, verso 13, diz: bem-aventurados os mortos que agora, desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, porque descansem dos seus trabalhos e as suas obras o sigam. Também em Hebreus 11, verso 4, afirma: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando deste testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Depois de morto, ainda fala. Os homens e as mulheres de Deus, que graciosamente a Deus serviram, em prol do seu próximo, deixaram e deixam a sua influência de vasos que Deus consagrou ao seu serviço. E muitos ficaram com os seus escritos na Bíblia. E outros escreveram livros que inspiram mensagens que se leem e pregações que se ouvem ao longo dos séculos. E como o testemunho de fé de Abel, também estes, ainda depois da morte, continuam a falar. Se eu morresse hoje e amanhã você ouvisse este programa, você ouvia este homem, mas ele já não estava cá, já estava no céu. Certamente eu creio que os corpos dos servos de Deus que fielmente o serviram, e por eles muitos chegaram ao conhecimento de Deus e se converteram, e outros receberam cura dos seus corpos, devem ser com dignidade e respeito serem levados até ao sepulcro, sabendo que ali vai o corpo de uma santa ou de um santo de Deus que o Senhor ungiu com o seu poder, com o seu Espírito Santo, conforme o Senhor fez a Moisés. Enterrou-o e não sabemos onde está o seu sepulcro até hoje. Porque finalmente, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos. O Salmo 116 e verso 15. Eu creio que Abraão também morreu de morte natural. Diz em Gênesis 25, verso 7 e verso 8. Estes são os dias dos anos de Abraão, que viveu 175 anos, e Abraão expirou e morreu de boa velhice. Velho e farto de dias, foi congregado ao seu povo. Não diz nada a Bíblia sobre a sua morte, e naturalmente foi morte natural. Finalmente, e como atrás foi dito, a morte é uma lei universal e a maior parte do povo morre na sua velhice. O importante é morrer em paz com Deus, porque desta forma a morte dos seus santos é preciosa aos olhos do Senhor. Vejamos ainda outros aspectos da fé, de doenças e curas e mortes e ressurreições. Primeiro, a sogra de Pedro jazia com febre e Jesus, ao tocar aquele corpo, ela ficou curada da sua doença. Mateus 8, verso 4 a verso 7. E aqui eu paro para lhe dizer o seguinte: creia em Jesus Cristo, porque está escrito que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, poderoso para fazer consigo como fez com a sogra de Pedro. É o mesmo. Atos 8, 14 a 17. Em segundo lugar, Lázaro morreu de uma enfermidade, mas este morreu mesmo de uma enfermidade. E passado 4 dias, quando já cheirava mal, Deus foi ao sepulcro e mandou-o sair para fora, e Lázaro ressuscitou. João 11, verso 1 e 41 a 44. Terceiro lugar, Dorcas, que estava cheia de boas obras, adoeceu e morreu. E Pedro foi chamado e o corpo de Dorcas foi ressuscitado. Atos 9, 36 e 37. Portanto, Deus é o Senhor dos milagres e das maravilhas, porque Ele não muda. Vamos exercer fé nele e na sua palavra, que nos ensina para pedir aquilo que a gente tem necessidade e também fazer a sua vontade. Em quarto lugar, São Paulo, ao visitar o pai do governador da ilha de Malta, que estava enfermo, e ao colocar as suas mãos sobre ele, este homem foi curado, com a imposição de mãos no servo de Deus, como diz em Atos 28 e verso 8. E depois, muitos mais foram curados pela fé, como diz o verso 9 de Atos 28. Em quinto lugar, o próprio Paulo sofria de um espinho na carne.
E fosse qual fosse esse espinho, o Senhor lhe disse apenas: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. 2 Coríntios 12, verso 8 e verso 9. Em sexto lugar, também este santo homem de Deus, que o Senhor usou para curar os outros e até ressuscitar mortos, certo dia deixou um companheiro de ministério doente em Mileto, cujo nome era Trófimo. 2 Timóteo 4 e verso 20. Não sabemos porque é que o deixou doente, mas é o que está escrito. Entretanto, não está aqui neste estudo enunciar todas as causas das doenças e suas curas ou não, mas sim fazer entender o suficiente sobre o assunto em questão. Graças a Deus pelos hospitais, pelos médicos, pelo pessoal da enfermagem, que exercem esta profissão nobre no cuidado e na ajuda e no sofrimento das pessoas. Mas também eles reconhecem o seu limite, enquanto Deus é ilimitado. E, pela fé, muitos têm sido curados e mortos ressuscitados. Também ao longo da história bíblica, e não só, teriam sido e são feitas muitas interrogações nas pessoas salvas, servos de Deus, acerca das razões ou causas, porque, por vezes, tais pessoas são afligidas com várias enfermidades. Muitas têm sido as vezes que aqueles que proclamam as verdades sagradas, eles próprios, bem consagrados e santificados, enfrentam esses problemas de saúde e até são assaltados pela dúvida e têm que resistir à dúvida sabendo que Deus está no controle da sua vida. Outros, porém, que ouvem a palavra de Deus pela primeira vez, recebem imediatamente a cura da sua enfermidade. Estes também são casos que existem. Tem havido muitos servos de Deus que têm tentado dar resposta sobre o assunto, mas enquanto umas são aceitáveis, outras não são. Como se poderá compreender que vários servos de Deus oram pelos enfermos e eles são curados enquanto eles próprios sofrem de alguma doença? Como se pode entender isto? Obediência a Deus em todas as circunstâncias. Tais servos de Deus têm uma luta ainda muito maior. Quando isso acontece, e contudo até tentam esquecer o seu problema para proclamar a cura divina e abençoar os outros. Como já foi mencionado, o caso de São Paulo e até o próprio profeta Eliseu, que ressuscitou o filho da Sunamita, em 2 Reis 4, 34 e 35. Ele próprio morreu de uma doença. E o mesmo se passa nos nossos dias. O que temos visto e ouvido das Santas Escrituras é, até este ponto, creio que é um balanço correto, até porque o próprio Jesus, na sua comparação sobre as coisas espirituais, ele disse que os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Mateus 9 e verso 12. Mas para nosso encorajamento nas aflições, vamos lembrar algo mais nas Escrituras, porque Deus continua no controle da vida do seu povo. Primeiro, cada pessoa que crê em Deus tem o direito de receber de Deus o que Ele promete na sua palavra. Isso é um direito. Porque o Senhor continua dizendo: eu sou o Senhor que te sara. Em segundo lugar, Jesus Cristo levou no seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Diga, pelas feridas de Jesus fomos sarados. Temos direito à cura. 2 Pedro 2, verso 24. Terceiro, que para Deus não há acepção de pessoas. Atos 10 e verso 34. Quarto lugar, também temos que ter em conta que Deus não pode mentir. Hebreus 6 e verso 18. E em quinto lugar, se porventura está doente e crê em Deus, não desanime. Resista pela fé na palavra de Deus que tenha ouvido. E está escrito: orai uns pelos outros para que sereis. E nós temos terminado esta parte, este primeiro vídeo, e agora vamos orar por vós,
ao Senhor, seja que doença seja que você tem, coloque as suas mãos no seu televisor ou no seu ecrã de computador. A Bíblia Sagrada diz, orai uns pelos outros para que sereis. E agora, prezado ouvinte, no final desta pregação, vamos orar a Deus. Vamos orar com imposição de mãos. As minhas mãos estão longe de você, mas estão tão perto, está dentro de sua casa. De maneira que, através desta tecnologia, fazemos oração por vós ao Senhor. E vamos dizer a Deus aquilo que nós precisamos. Você tem ouvido a palavra do Senhor? Não é a palavra do pastor Sousa. É a palavra de Deus. Eu sou o Senhor que te sara. Peça a Deus que o cure, segundo a sua palavra. Em primeiro lugar, diga, ó Deus, tem misericórdia de mim. Venha Deus em meu auxílio, porque eu creio na tua existência e que és galardoador daqueles que te buscam. E eu preciso de ti. Cura as minhas enfermidades, Senhor, porque eu proclamo que só Jesus é o Salvador do mundo. Só Jesus é o meu remidor, que me comprou com o seu sangue na cruz do Calvário. Eu creio, Senhor, que o Espírito Santo é aquele que dirige os seus filhos em todas as coisas. E eu recebo agora a minha cura. E agora, ó Senhor Deus, aqueles intestinos que estão doentes sejam curados. Os ossos da pessoa que está doente sejam curados. Os nervos das pessoas sejam curados. Os cancros desapareçam pelo poder de Deus e os corpos sejam curados. Aqueles dentes, aquela cabeça, sejam curados. Aqueles olhos sejam curados. Senhor Deus, o Senhor mandou-nos colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. E Jesus andou lá em Israel curando todas as enfermidades e as moléstias entre o povo. E tu, Senhor, és o mesmo que não mudas, ontem, hoje e eternamente. Tu tens dito, eu sou o Senhor que te sara. Este povo está, Senhor, buscando a tua face e a tua misericórdia. Olha desde o céu e cura segundo o teu santo poder, para que tenham um testemunho de que certo dia alguém pregou a palavra de Deus, que Deus é o mesmo que não muda, que Deus cura hoje como ontem. Cura, Senhor, para a tua glória. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Se você fez ou foi participante deste programa, procure outros e informe deste programa aqui o pastor Sousa. Estão orando pelos enfermos na América do Norte. E se Deus quiser, até ao próximo programa, que o Senhor vos abençoe. Amém e amém.